Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos, onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 26 de maio, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Filipe Neri. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Também em Roma, Santo Eleutério, Papa, a quem os célebres mártires de Leão, então detidos no cárcere, escreveram uma nobre carta sobre a conservação da paz na Igreja. Morte no ano 189. Também em Roma, no cemitério de Priscila, junto à Via Salária Nova, São Simétrio, mártir. Data da morte incerta. Em Todi, na Úmbria, região da Itália, Santa Felicíssima, mártir. Morte entre os séculos III a IV. No território de Auxerre, na Gália, hoje na França, a paixão de São Prisco e companheiros, mártires. Data da morte incerta. Em Cantuária, na Inglaterra, o sepultamento de Santo Agostinho, bispo, cuja memória se celebra amanhã. Morte entre o ano 604 a 605. No território de Lyon, na Gália, atualmente na França, a paixão de São Desidério, bispo de Vienne, que, por ordem da rainha Brunilde, a quem ele censurava as suas núpcias incestuosas e outras perversidades, foi relegado para o exílio, e depois, apedrejado por ordem da mesma rainha, recebeu a coroa do martírio. Data da morte no ano 606. No mosteiro de Saint-Papou, também na Gália, hoje na França, São Berengário, monge. Morte no ano 1093. Em Vence, na Provença, também na atual França, São Lamberto, bispo, anteriormente monge de Lerins, que foi pródigo para com os pobres e amigo da pobreza. Morte no ano 1154. Em Siena, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, o beato Francisco Patrizzi, presbítero da Ordem dos Servos de Maria, que se dedicou com admirável zelo à pregação, à direção das almas e ao ministério da penitência. Morte no ano 1328. Em Pistoia, também na Etrúria, atualmente na Toscana, o beato André Franchi, bispo, que, depois da epidemia da peste negra, como prior da Ordem dos Pregadores, restaurou a vida regular nos conventos da sua ordem nesta região e aprovou na sua cidade as Irmandades de Penitentes para promover a paz e a misericórdia. Morte no ano 1401. Em Quito, no Equador,
Santa Mariana de Jesus de Paredes, virgem, que consagrou a Cristo a sua vida na Ordem Terceira de São Francisco e se dedicou com toda a energia a socorrer os pobres indígenas e os negros. Morte no ano 1645. Em Fushou, localidade do Fujian, província da China, São Pedro Sanzi Jordá, bispo da Ordem dos Pregadores e mártir, que, juntamente com outros sacerdotes, foi preso e levado com cadeias por longo caminho até ao tribunal, no lugar do suplício ajoelhou-se e, terminada a oração, apresentou voluntariamente o pescoço ao cutelo. Morte no ano 1747. Em Seul, na Coreia, São José Chansong-ji, mártir, que exercia o ofício de farmacêutico e, encarcerado por se ter convertido à fé cristã, morreu vítima de crudelíssimos tormentos. Morte no ano 1839. Em Dong Oi, cidade do Anami, no atual Vietnã, os santos mártires João Doan Trinh Oan, presbítero, e Mateus Nguyen Van Phuong, pai de família e catequista, que tinha hospedado seu companheiro de martírio, pela sua fé, foram ambos torturados e cruelmente degolados no tempo do imperador Tuduk. Morte no ano 1861. Em Numionio, localidade do Uganda, Santo André Kagva, mártir, diretor dos tocadores de tímpano do rei Mvang e seu familiar, que, recém-convertido à fé cristã, ensinava aos nativos e catecúmenos a doutrina do Evangelho e por isso foi cruelmente assassinado. Morte no ano 1886. Em Takagiungi, também no Uganda, São Ponciano Nondvi, mártir, que era guarda do reino e, quando já começara a perseguição, recebeu o baptismo, foi imediatamente metido no cárcere e morreu trespassado por uma lança quando era conduzido à colina do Suplício. Morte no ano 1886. A vida de São Felipe Neri. Imagem é poética. Na cidade eterna, um jovem estudante, piedoso, um futuro santo, aureolado de virtude, lendo ao clarão da lua. Um jovem lendo ao clarão da lua. Nasceu São Felipe Neri em Florença, em 15 de julho de 1515, e morreu no dia 25 de maio de 1595. Durante 30 anos passou todas as suas noites nas catacumbas de Roma. Quando encontrava as igrejas fechadas, fazia suas orações nos pórticos dos templos. Mais de uma vez foi visto fazendo leitura ao clarão da lua. A imagem é poética. Na cidade eterna, um jovem estudante, piedoso, um futuro santo, aureolado de virtude, lendo ao clarão da lua. É preciso lembrar que, naquele tempo, não havia iluminação pública nas ruas, a qual só teve início pelo século XVII. Por outro lado, era muito dispendiosa a iluminação no interior das casas, devido ao elevado custo das velas. De maneira que as pessoas eram obrigadas a se deitar cedo. Representava, então, sinal de virtude um rapaz comprometer a sua vista e ler ao clarão da lua. Em Roma, porém, esse esforço se fazia de modo mais poético, porque o moço se sentava sobre ruínas, em cima do capitel de uma velha coluna romana, afagando com a mão a cabeça de um leão de pedra trazido do Egito, com algumas plantas nascendo pelo meio. Enfim, todo o ambiente da Roma antiga com sua pitoresca e artística desordem. A elevação de trato entre dois santos. No dia de Pentecostes de 1545, como ele suplicasse ao Espírito Santo de lhe conceder seus dons, sentiu seu coração abrasar-se, e não podendo suportar o excesso desse abrasamento, jogou-se no chão. Quando se levantou, levou a mão ao peito, seu amor era tanto, que este havia estufado e se distanciado do coração. Quando da sua morte, em 1595, os médicos abriram o seu tórax para examinar o milagre e descobriram que 2 costelas tinham se rompido por cima do coração e não se tinham fechado, tal entusiasmo do amor de Deus que ele sentirá. Depois dessa bem-aventurado Pentecostes, o santo experimentou uma contínua palpitação de coração todas as vezes que se ocupava das coisas divinas. Muitos e nobres personagens, estimulados pelo exemplo desse simples leigo, entraram em ordens religiosas. Assim, Santo Inácio de Loyola, que o conheceu, afetuosamente o censurava por continuar secular. E o comparava ao sino, que trazia todo mundo para dentro da igreja, mas ele próprio nunca entrava. Note-se o xiste amável, leve e gracioso de um santo para com outro. O que podia ser a conversa de um santo que tinha sido profundamente imbuído pelos dons do Espírito Santo, com outro a quem Nossa Senhora havia ditado os exercícios espirituais na Gruta de Maresa? Isso era a conversa, perto da qual o tati-bitate de nossos dias não é nada.
É um balbucio inexpressivo e indigno em relação aos colóquios dos grandes santos. Procurar os bens espirituais para quem deles carece. Uma noite, como ele ia, segundo seu costume, à casa de uma pessoa nobre, mas arruinada, para levar alguma provisão de víveres, encontrou uma carruagem no seu caminho e, querendo dar passagem ao veículo, ia cair dentro de um buraco muito profundo. Mas o anjo do pobre a quem ele ia socorrer velava sobre ele. E o anjo o suspendeu miraculosamente no ar, impedindo de cair no buraco. O fato é extremamente significativo. Imagine-se São Felipe Neri andando pelas ruas de Roma, levando esmolas para um pobre, e o anjo da guarda da pessoa favorecida o acompanhando. Poder-se-ia perguntar, por que São Felipe não foi socorrido pelo seu próprio anjo da guarda, mas pelo do pobre? Primeiro, porque o pobre era o interessado em que seu benfeitor chegasse até ele. Em segundo lugar, porque Deus queria dar a entender, por essa forma, quanto era grata a esmola que ele ia levar ao indigente. De fato, o fazer bem aos necessitados nos dá direito a uma assistência especial da parte de Deus, nosso Senhor. Porém, se o socorro oferecido aos carentes que não possuem bens materiais, ou os possuem poucos, é algo tão bom, quanto mais é dar assistência aos que não têm bens da alma. Portanto, sugerir um bom conselho a quem anda aflito, desorientado ou distante do bom caminho, fazer apostolado, trazer alguém para junto do Sagrado Coração de Jesus e de Maria, ou até mesmo encurralar um inimigo da Igreja Católica com uma argumentação bem amarrada, de maneira que ele perca seu prestígio e não possa fazer mal aos outros. Tudo isso é muito mais importante e agradável a Deus do que o auxílio material que possamos prestar ao próximo. Combatividade ratificada pela Providência. Era sobretudo na época do Carnaval que São Felipe Neri redobrava suas orações. Com uma massa imponente de fiéis, ele ia em peregrinação às 7 basílicas de Roma, para protestar contra a imoralidade de seus cidadãos. Vê-se aqui o homem combativo. A cidade é tomada por um carnaval infrene, ele organiza peregrinações para percorrerem as suas ruas e apresentar a Deus um ato de reparação. É um contra-carnaval. Não são meros sermõezinhos tímidos dentro da igreja a respeito dessas festas imorais. E mesmo essas modestas pregações desapareceram. Não. Era uma oposição corajosa e direta. Façamos nós as nossas procissões para protestar contra o carnaval. Assim é que se combate. Isso é luta. E tão revestida de méritos que a própria providência houve por bem aprová-la, de um modo surpreendente, como atesta o biógrafo de São Felipe. O cardeal vigário fez chamar o santo, já então sacerdote, e, depois de lhe ter censurado fortemente suas peregrinações, proibiu-lhe de ser confessor durante 15 dias. Ora, o vigário morreu bruscamente, antes de ter levantado a penalidade, e o Papa Paulo IV, chamado a julgar a causa, deu ordem ao santo de retomar os seus exercícios e lhe pediu que rezasse por ele. Um santo olhando para outro santo. Por um privilégio especial, São Felipe via a santidade resplandecer no rosto dos santos. Ele fez a observação especialmente a propósito de São Carlos Borromeu. Essa descrição deixa claro que São Felipe passeava no meio dos santos. Ele conheceu vários, e discernia a santidade resplandecer nos semblantes deles. Pobres de nós, homens deste século XX! Se quiséssemos ver santidade reluzindo nos rostos dos santos, para quem haveríamos de olhar? Que orfandade! Que tristeza! A respeito de Santo Inácio de Loyola, ele dizia: a beleza de sua alma é tal, que ela resplandece em sua face, da qual eu via sair em raios de luz. Considere-se a maravilha, fitar a face de um homem e ver raios de luz. Era um santo olhando para outro santo. Se pudéssemos simplesmente contemplar esse intercâmbio de olhares, como isso nos faria bem. Morte de São Felipe Neri. No dia de Corpus Christi de 1595, São Felipe, depois de ter dito o ofício, ter rezado a missa e confessado pela última vez um grande número de penitentes, aos quais ele recomendava, sobretudo, ler a vida dos santos, deitou-se na cama, dizendo: eu preciso morrer. O médico foi chamado,
examinou-o e disse que ele estava mais bem disposto do que nunca. 3 horas depois, ele expirou docemente, assistido pelo cardeal Baronius. E a rainha do céu o recebeu. Embora tenha vivido no século XVI, que viu surgir o protestantismo, São Felipe Neri ainda fazia parte da florescência da Europa católica, quando os santos transitavam no meio de outros santos, se conheciam, se encontravam e a luz de um se refletia na do seu semelhante, multiplicavam-se e operavam milagres. São Felipe Neri, rogai por nós.